Glória a Deus, aleluia. Pai do Senhor, meu irmão, Pai do Senhor, minha irmã. Amém. Podem sentar. Sou grato ao Senhor por mais um dia. Sou grato a Deus pela sua vida. Que bom que você veio. Que bom que você veio adorar o Senhor, cultuar e bendizer o nome santo de Deus. Quantos me conhecem? Quem não me conhece ainda? Amém. Prazer, minha irmã. Sou o Diogo. Tenho 31 anos. Dia 6 de julho vai fazer um ano que eu estou aqui na sede. Eu fiquei 13 anos na congregação de Vila Alzira, na rua Renascer. E no ano passado o pastor Denis, junto com o pastor Campassi, nos chamaram para vir para cá. Então desde então tenho servido aqui. E eu acho que no YouTube vocês podem ver a nossa Escola Bíblica Saiba Mais, onde toda semana nós trazemos conteúdos sobre a revista Betel, que é a nossa revista da EBD. Amém? Deus abençoe sua vida, tá? Os demais já estão familiarizados comigo, né? Que bom, que bom. Bom, hoje eu vou compartilhar um pouco da palavra do Senhor com vocês. Pastor Denis está enfermo. Logo após nós iremos orar por ele, pela família e tantos outros também, tá bom? E ele me procurou essa tarde para me dar essa missão, né? Nos dar essa missão. Ele sugeriu que eu falasse sobre relacionado a Provérbios. Hoje pela manhã, junto com a missionária Suzana, nós lecionamos a primeira aula da revista e aí ele pediu para que nós fizéssemos algo parecido. Mas pensando e orando ao Senhor, me veio um outro texto em mente, mas que também fala sobre sabedoria. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia, por favor. Tiago, Epístola de Tiago, capítulo 3. Do verso 13 ao verso 18. Tiago, capítulo 3, do verso 13 ao verso 18. Eu vou ler o texto e depois a gente começa a fazer alguns comentários sobre ele, tá? Eu estou utilizando a Almeida Revista e Corrigida. A Almeida Corrigida Fiel também é bem parecida. Acho que pode deixar essa daí mesmo, tá? Versículo 13. Quem dentre vós é sábio e inteligente? Mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão de sabedoria. Mas se tendes amarga inveja e sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Porque onde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação e toda obra perversa. Mas a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Ora, o fruto da justiça semeia-se na paz, para os que exercitam a paz. Amém? Amém? Glória a Deus. Amém. Irmãos, esse texto de Tiago me veio à mente porque no Novo Testamento, a Epístola de Tiago, ela por alguns comentaristas e teólogos, eles vão entender que essa epístola é como se fosse o Provérbios do Novo Testamento. Por quê? Porque Tiago, quando ele vai escrever, Tiago, ele é da tradição judaica, ele é um judeu, entende-se que ele é o meio-irmão de Jesus, e não Tiago, apóstolo, mas o meio-irmão de Jesus. E aí, ele é um judeu vindo da tradição judaica e entende o livro de Provérbios como fazendo parte da sua identidade, não somente como pessoa, mas também como um povo, o povo israelita. Então, a epístola de Tiago, ela é tida como o provérbio do Novo Testamento, justamente porque ele utiliza muita figura de linguagem que se encontra no livro de Provérbios. Amém até aqui?
Então, em algumas Bíblias, você vai ver esse bloco de versículos juntos com a epígrafe em cima, né? Um título, um subtítulo. A sabedoria que vem do alto. Eu não sei se sua Bíblia vai estar assim, mas muitas Bíblias estão assim. A sabedoria que vem do alto. E eu até acrescentei, se fosse colocar um título, eu colocaria sabedoria ou loucura. E eu vou explicar o porquê ainda hoje. Vejam só, versículo 13. Quem dentre vós é sábio e inteligente? Aqui Tiago ele começa esse versículo, esse texto, fazendo uma indagação. Só que existe, ainda na parte A desse versículo, alguns elementos que nós precisamos parar e pensar sobre eles. Primeiro, quem dentre vós? Quem é esse vós que Tiago está falando? E a gente vai buscar entender o remetente dessa epístola. A quem Tiago está escrevendo? Para quem Tiago está falando? Quem dentre vós, ou seja, vós, o povo que eu estou escrevendo, quem é, irmãos? A igreja. A epístola de Tiago ela é marcada por uma frase, meus irmãos. Tiago escreve muitas vezes essa frase, meus irmãos isso, meus irmãos aquilo, meus irmãos não façam tal coisa, meus irmãos façam tal coisa, meus irmãos não é assim que se procede, meus irmãos é assim que se procede. Durante toda a epístola, Tiago vai chamar de meus irmãos e de irmãos o povo destinatário dessa carta aqui. Então ele diz, quem dentre vocês, meus irmãos, vocês povo de Deus, vocês a igreja, vocês que são lavados e remidos pelo sangue de Jesus, vocês que foram comprados, vocês que acabaram de cantar, sou filho de Deus. Quem dentre vós, dentre nós, dentre vocês, da igreja, é sábio e inteligente? E aqui vamos também entender um pouco o que é ser sábio, já que nós estamos pautados no livro de Provérbios. E Provérbios, ele traz muito essa figura do sábio de Israel. Tem um livro muito interessante, publicado, se eu não me engano, em 2024, pela Thomas Nelson, chamado Filosofia Bíblica, do Drew Johnson. É um livro extraordinário, e lá o autor ele faz uma tese de que a sabedoria hebraica é equivalente ou semelhante à filosofia ocidental. Então, para o israelita, o hebreu, o judeu, o livro de Provérbios é a sua filosofia de vida. E aí, Tiago vai dizer, quem dentre vocês é sábio? O que é um sábio no contexto de Israel, no contexto israelita, se remetendo àquele povo? Mais uma vez, se remetendo a Provérbios, queria que você colocasse aqui, por favor, Provérbios capítulo 1, versículo 7. Para a gente ler junto. É o começo do livro de Provérbios, e ele diz, o temor do Senhor é o princípio da ciência, algumas traduções da sabedoria ou do conhecimento. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Então, o sábio é aquele que primeiramente teme ao Senhor. É aquele que primeiramente entende a sua posição como criatura e entende também a posição de Deus como Criador. E assim o reverencia como tal, como o seu Senhor, como o seu Salvador, como o seu Mestre, como a sua luz, como o seu guia, como aquele que o criou, o resgatou, o transformou. Então o sábio para o judeu é aquele, e quando eu falo judeu, eu estou me referindo a esse período bíblico aqui, tá? Para essa pessoa, o sábio é esse que sabe viver a sua vida vivida debaixo da terra, debaixo do sol, temendo ao Senhor. Andando os seus dias, vivendo os seus dias em temor ao Senhor, em amor ao Senhor, em devoção a Deus, em vida piedosa ao Senhor. E aí ele ainda acrescenta, além de sábio, inteligente. E eu queria que você também colocasse ou abrisse aí, por favor, Jó, capítulo 28, versículo 28. Olha só. Mas disse ao homem, eis que o temor do Senhor é a... De novo, eis que o temor do Senhor é a sabedoria. E apartar-se do mal é a... Então, o que é ser inteligente, irmãos?
Apartar-se do mal. É simples, não é? A Shirley está aqui, também faz psicologia, assim como eu. Na psicologia, o conceito de inteligência, ele é um pouco mais abrangente, né, Shirley? Ele tem a ver com memória, ele tem a ver com funções executivas, ele tem a ver, se tratando do construtivismo piagetiano, vai falar sobre assimilação e acomodação. Você assimila as informações e acomoda essas informações no seu cognitivo e assim você tem o desenvolvimento cognitivo e as fases do mesmo. Mas a Bíblia, ela é tão maravilhosa e prática. Esse também é um outro detalhe da sabedoria hebraica, a praticidade. Ser inteligente é apartar-se do mal, é desviar-se do mal. Então não adianta você ter conhecimento adquirido, informação na cabeça, dizer que é sábio, mas na hora do vamos ver mesmo, em vez de se apartar do mal, você entra de cabeça. Você vai com os dois pés, você mergulha no mal. Mais um texto. Jó, capítulo 1, versículo 1. Jó 1, 1. É mais um exemplo para a gente ver. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Este era homem sincero, reto, temente a Deus, ou seja, sábio, e desviava-se do mal, inteligente. Sábio e inteligente. Essas são uma das características de Jó. E aí, lá para Tiago novamente, ele diz: quem dentre vós é sábio, igual Jó, é inteligente, igual Jó que se desviava do mal, teme a Deus? Quem dentre vós, meus irmãos da igreja, é sábio e inteligente? E aí ele não responde essa pergunta. Ele não responde essa pergunta. Ele diz para a igreja responder, mas não com a boca. Ele fala: mostre, a parte B, mostre pelo seu bom trato, pelo seu bom comportamento, talvez bom siso, algumas traduções, boa maneira de viver. Mostre através disso que você é sábio e inteligente, com suas obras em mansidão de sabedoria. A sabedoria hebraica, irmãos, ela não é somente teórica, e esse é o ponto crucial para a gente entender isso aqui. As filosofias ocidentais, elas são mais teóricas do que práticas. Imagina um niilista, se ele fosse niilista de verdade mesmo, ele dava cabo de si. Mas a sabedoria hebraica não. A sabedoria hebraica, além da sua teoria, ela é muito prática. A primeira vez que aparece a palavra sabedoria na Bíblia é lá em Êxodo capítulo 32. E vai dizer que o Espírito do Senhor encheu 2 homens com a sabedoria. 2 homens de nome muito difícil. Com o espírito de sabedoria. Para fazer o que esses homens? Artífices do templo. Ou seja, a sabedoria do Senhor que vem do alto, ela é prática. A resposta que a igreja vai dar de quem é sábio e inteligente não é somente com a boca, mas é com as suas ações. Quem dentre vós, igreja, é sábio, teme ao Senhor, é inteligente, se desvia do mal? Eu sou. Mas aí as minhas atitudes dizem totalmente o contrário. Eu tenho certeza, meu irmão e minha irmã, você que teve a mínima experiência evangelística, de evangelismo na rua, no seu bairro, sei lá, seu vizinho, parente, não sei. Se fala um pouco do amor de Jesus, você fala um pouco sobre o que o Espírito Santo faz em mudança de vida, algumas pessoas te respondem: mas eu não sou tão mal assim, eu não sou mal. Eu não tenho vícios, ou eu só tenho tal viciozinho aqui, mas eu consigo controlar. Mas eu tenho intenção boa. Deus conhece o meu coração. Eu fiz tal coisa, mas Deus sabe que a minha intenção... Não basta ter uma intenção, não basta, isso não é palpável. Não basta dizer que teve uma intenção boa, se na realidade o que você faz é completamente o contrário da intenção que você diz que teve. Não faz sentido. Versículo 14.
Amém? Vocês estão acordados? Versículo 14 diz: mas... Vamos parar aqui de novo. Mas, quando nós encontramos esse conectivo, mas, ele quer dar um sentido de oposição do que foi falado anteriormente com o que vai ser dito a seguir. Então, nós vimos sobre sabedoria e inteligência. Mas, o verso 14 começa. Mas, se tendes amarga inveja ou inveja amargurada, sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Vamos novamente examinar palavra por palavra aqui. O verso 13 começou mostrando aspectos de uma sabedoria que vem do alto. O verso 14 começa com a oposição. Mas, se o contrário disso, de bom comportamento, temor ao Senhor, desvio do mal, se o contrário disso, você não tem isso, mas você tem amarga inveja. E eu fiquei refletindo. Ter inveja já é uma coisa horrível. A gente posso até perguntar, quem aqui já foi invejado, irmão? Sabe que foi invejado? Você sabe que você já foi invejado por alguém. É meio constrangedor, não é? Mas e aqui quem já invejou? Eu viro e mexe ali. Se eu fico muito naquele Instagram lá, de repente eu já estou meio desviado ali, vendo os homens de Deus, mas querendo ser os homens de Deus ali. Puxa, calma. Se a inveja já é algo terrível, imagina uma vida amargurada por causa da inveja. Senhor Jesus, livra-nos de tal mal, Senhor. Porque nós não estamos exímios de correr tal risco. Se você é uma pessoa está viva, e principalmente não policia o seu coração, que o Senhor tenha misericórdia de nós. A inveja, a cobiça por aquilo que não é seu, o desejo por aquilo que é do outro. Alguns dizem que é a vontade de que o outro não tenha o que o outro tem, porque você não tem. E aí a amargura vinda desse pensamento, desse sentimento, desse emaranhado de coisas terríveis que o seu coração, sem policiamento e sem um exímio da palavra diário, ele vai deixando você uma pessoa amargurada, uma pessoa rancorosa, uma pessoa difícil de estar próximo. Irmãos, o Tiago, ele está dizendo, quem dentre vós? A pergunta não foi respondida e continua a ser elaborada aqui. Quem dentre vós tem inveja amargurada ou amarga inveja? Isso aqui é escrito para a gente. Isso é para mim. Temos uma vida que é amarga por causa da inveja. Não é? Ou ainda, continuação do versículo 14, ou sentimento faccioso. Sentimento é a elaboração de uma emoção. Elaboração mental de uma emoção vivida. Emoção vai nos âmbitos das sensações e o sentimento na elaboração, correto, Shirley? E aí você tem um sentimento, uma elaboração de uma emoção, elaboração mental, pensamento sobre uma emoção, que resulta em facciosidade. E esse faccioso aqui, ele vem de um termo originalmente empregado às questões políticas. E não estou falando de política brasileira em si, mas lá dos termos, lá de Aristóteles, lá daquela época grega lá, da polis, da política, que é a coisa pública. Então, Tiago está dizendo, olha,
além da vida amargurada pela inveja, tem pessoas que ainda têm sentimentos, elaborações de divisão, de contenda, de disputa, de rachas e rixas. Meu Deus! Ô irmão, desculpa, você saiu da sua casa na quarta-feira. E aí vem esse cara que as irmãs nunca viram na vida e de repente começa a falar isso, irmã. Mas é a palavra do Senhor. Eu não posso não falar isso. E também não quero não falar, eu quero falar isso. Mas veja, Tiago está perguntando. Ele não está falando que você tem. Ele está mandando você ver se você tem. Você tem sabedoria e inteligência? Ou você tem inveja amargurada? Sentimentos de faccioso, de divisão, de disputa, de rixa. Né? Em vosso coração. Coração é a sede interior do homem, o centro do homem, na Constituição hebraica. Se tem isso, não vos glorieis. Não fiquem alegres por isso. Não acha que está tudo bem. Não acha que vai continuando assim, uma hora alguém vai resolver. Sabe aquela... Eu fazia isso muito com a minha mãe, coitada, né? Deixava a coisa bagunçada lá, eu sabia que minha mãe ia arrumar depois. Eu mesmo... Eu sei que minha mãe vai arrumar, né? Vou fazer outras coisas aqui. A vida espiritual não pode ser assim. Não vai dar para ser assim. Sabe? Isso é muito sério. Não dá para você deixar essas raízes de amargura. Tem um texto de Hebreus, coloca aí, por favor, Hebreus capítulo 12, versículo 15. Olha só. Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, do presente de Deus, da dádiva de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. Aqui o escritor de Hebreus, ele diz que existe uma raiz que, se ela for bem adubada, bem cuidada, né, ela vai produzir fruto. E esse fruto ele vai perturbar a sua vida. Não somente a sua vida, mas a de outras pessoas também. Vejam o perigo que a Bíblia, o perigo que a Bíblia nos alerta. Amém? Aleluia! Glória a Deus! Não devemos nos gloriar nisso, irmãos. Achar que está tudo bem, uma hora vai resolver. Uma hora vai dar... Não, uma hora Deus, sabe, o Espírito... Claro que o Espírito Santo vai agir, irmão. Mas se você tem condições de fazer, vence esse orgulho. Quebra isso na sua vida. Rompe com isso. Lança fora da sua vida. Não carrega mais isso com você, esse peso. Aleluia. Nem mintam, ainda voltando lá, minha irmã, por favor. Tiago 3, 14. Nem mintam contra a verdade. Quem é a verdade? É Jesus. Ele diz, eu sou o caminho, e a vida. Não mintam contra Jesus. Não mintam contra a verdade. A palavra de Deus também é verdade. Ele fala isso em João capítulo 17. Não mintam contra o Senhor, contra a palavra do Senhor. Não tem como. É a Bíblia que examina o nosso coração. Ou nós examinamos o nosso coração pelos olhos da Bíblia. Pelas palavras da Bíblia. Não temos como mentir para ele. E aí o verso 15, para a gente caminhar um pouquinho mais rápido. Essa não é a sabedoria que vem do alto. E isso aqui não é uma pergunta, isso aqui é uma afirmação. A amarga inveja, sentimentos facciosos, mentindo contra o Senhor, achando que está tudo bem. Você acha que você é sábio? Não sou eu que estou falando não, tá?
É o Tiago, só estou traduzindo. Você acha que você é sábio? Isso não é a sabedoria que vem do alto. E aí ele fala de quem ela é filha. Mas, lembra do mas? Uma oposição que foi dito. É do alto essa sabedoria? Não. Mas é da onde? É terrena. É animal. É diabólica. Meu Deus. Isso que nós chamamos de sabedoria, mas que os nossos comportamentos dizem completamente o contrário, não é a sabedoria do alto. Ela é terrena. Ela não se preocupa com as coisas espirituais. Ela não visa o bem espiritual. Ela não é munida das armas espirituais. Mas é terrena. Ela é carnal. E aqui, se você lembrou de Gálatas 5:22, o fruto do Espírito, é justamente isso também. É obras da carne. Nunca mais falamos sobre isso. Mas são obras que nós, pelo Espírito Santo, através do Espírito Santo, com a força do Espírito Santo, devemos deixar essas práticas. Ela é animal. Sabe, no reino animal eles vivem pelo instinto, né? Pela sobrevivência. A lei do mais forte sobre o mais fraco. Irmãos, isso tudo o Tiago está falando é para a igreja. Veja, irmãos, em nome de Jesus. Graças a Deus nós estamos fazendo parte de uma igreja saudável. Uma igreja que se ama e que os membros se amam. Mas viver numa igreja assim, terrena, animal, onde cada um quer o seu, sabe? Primeiro eu, depois os meus, se der os seus. Um egoísmo terrível, egocêntrica. Pessoas que vivem assim não são pessoas que têm a sabedoria que vem do alto, mas essa sabedoria terrena. E ela vai ser também uma sabedoria diabólica. No final do versículo vai dizer, algumas traduções demoníaca, que vem das ideias de Satanás. Verso 16. Porque onde há inveja e espírito faccioso, lembra que nós lemos sentimento faccioso? Aqui ele fala também sobre espírito faccioso. Aí há perturbação. Lembra de Hebreus capítulo 12, versículo 15, raiz de amargura que perturba? Aqui Tiago também fala, onde há tudo isso, inveja, espírito faccioso, divisão, ira, contenda, egoísmo, um querendo ser maior que o outro, neste lugar existe perturbação. E toda obra perversa. Quem quer estar lá? Ninguém, em nome de Jesus. E aí a gente parece que nesse momento está meio sem esperança, ficou pesado o culto. Estão meio sem esperança. Poxa, e agora? O que eu vou fazer da minha vida? Esse cara chegou aí. Mas olha o verso 17, irmão. Olha o verso 17. O último mas desse capítulo. Mas. Conectivo que traz oposição do que foi dito com o que será dito. Mas a sabedoria que vem do alto é, primeiramente, pura. A pureza reflete o caráter santo e imaculado de Deus. A pureza revela o caráter de quem o nosso Deus é e de como Ele espera que nós sejamos. Sede santos, porque eu sou santo. Além de pura, ela é pacífica. Não tem sentimento faccioso aqui, irmão. A sabedoria que vem do alto, ela tira todo o orgulho, toda a arrogância, todo o egoísmo, todo o egocentrismo. E ela é pacífica. Jesus disse em Mateus 5, versículo 9, sobre bem-aventurados pacificadores, porque eles são chamados de filhos.
de Deus. Não foi o que nós cantamos? Eu canto que sou filho de Deus, mas eu sou um pacificadores, aqueles que conseguem lidar com situações difíceis e não quer que a briga continue. Não quer que aqueles que estão em oposição fiquem em oposição. E não somente isso. Pacificadores são aqueles também que compartilham a paz que excede todo entendimento pela mensagem do Evangelho. Onde o pecador encontra Cristo e agora tem paz com Deus. Aleluia. Ela também é moderada, ela é gentil, ela é tratável, ela escuta, ela é afetuosa. Isso é a sabedoria que vem do alto. Ela é cheia de misericórdia, ela suporta os erros, irmãos. Ela faz com que depois que você sair desse culto, você vai me perdoar por ter trazido uma palavra assim, porque você está cheio da sabedoria que vem do alto e você vai ter misericórdia da minha vida. E ele também tem bons frutos. Lá o fruto do Espírito, Gálatas 5:22. Ela é sem parcialidade. Lembra dos facciosos que tinham parcialidade? Aqui não. Nós não temos facção. Nós somos um corpo. Nós somos os filhos de Deus. Nós somos aquele a quem a natureza está esperando a revelação. E ela também é sem hipocrisia. Nós somos verdadeiros uns com os outros. Nós somos cheios do Espírito Santo. Nós somos lavados pelo sangue de Jesus. Nossas roupas estão alvas como a neve. Nós nos amamos mutuamente. Nós suportamos uns aos outros. Nós queremos que o outro também chegue, alcance, consiga. Aleluia. E isso não é um sentimento fingido, mas é a verdade que há no nosso coração. Por quê? Nós somos filhos de Deus. Aleluia. E ele finaliza dizendo, ora, o fruto da justiça semeia-se na paz. Para os que exercitam a paz, os pacificadores. Eu queria ler com vocês o último texto, Oséias capítulo 10, versículo 12. Para a gente finalizar aqui. Semeai para vós injustiça, semeia injustiça, ceifa segundo a misericórdia, lavrai o campo de lavoura, porque é tempo de buscar o Senhor, até que venha, e chova a justiça sobre vós. Irmãos, não desanimemos. Se há em nós qualquer um desses sentimentos que foi mencionados aqui, vamos nos arrepender agora. Talvez é isso que está deixando enfermo, físico ou espiritualmente. É tempo de buscar ao Senhor. Tiago, ele também diz, aquele que não tem sabedoria, faça o quê? Peça a Deus. Deus é misericordioso. Você sabia disso? Irmão, você sabia disso, irmão? Se você está sem sabedoria na sua vida, peça para Deus. Ele é misericordioso e Ele dá deliberadamente a sabedoria a todo aquele que pedir para Ele. Peça para Ele. Amém? Amém, igreja? Glória a Deus pela sua vida. Obrigado. Que o Senhor possa te abençoar poderosamente. Que o Senhor possa abençoar a sua casa. Que você possa ser cheia do Espírito Santo, cheio do Espírito Santo. Que onde quer que você passe, eles dirão, eis aí um homem de Deus, uma mulher de Deus. Nós vemos nele, nós vemos nela a sabedoria que vem do alto. Uma pessoa transformada. Aleluia. Que o Senhor te abençoe poderosamente. Em nome de Jesus.